quando a gente aparece é para falar de coisas que, ao contrário do que a gente gosta de falar, né, mas a gente precisa falar, não tem tanto a ver com o futebol dentro do campo. Né? No jogo de sábado entre Real Madrid e Valência, uma brasileira, até que mora aqui em Barcelona, inclusive, ela conseguiu gravar uma criança ofendendo o Vinícius Júnior, né, chamando ele de macaco, enfim, esse grito que parece tão comum já no ambiente do futebol aqui, né, que deveria não existir, né, e ficou muito comum a gente ver esse grito já, e depois a mãe da criança tenta tirar o celular dessa brasileira, enfim, e é o grande assunto daqui nesses dias, mas também outros assuntos relativos a esse jogo que acabam, de certa forma, Domitila, fazendo com que não se fale tanto quanto deveriam dessa questão do Vinícius Júnior. É o gol anulado no último lance do Bellingham, é um caso de racismo nas redes sociais de torcedores do Real Madrid contra o Peter, jogador do Valência, enfim, muito ruído É a lesão de em Jacabi. torno a lesão do Diacabi é muito ruído, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e pouco foco em mais um caso de racismo contra o Vinícius Júnior. E se você me permite alongar só mais um pouquinho, Domitila, a gente teve com o PVC aqui, né, há meses atrás, com o representante da La Liga no Brasil, e ele dizia que a La Liga não podia fazer nada. De fato, não foi feito muita coisa desde então, e eu sou cada vez mais cético quanto a punições por racismo nos campos aqui da Espanha, viu, Domitila? Até porque 9 meses atrás, antes desse jogo, né, a gente viu o pior caso de racismo na Espanha desde que o Vinícius Júnior foi para aí. No mesmo estádio que 9 meses depois, agora a gente vê o vídeo de uma criança sendo racista. E o depoimento dessa brasileira que você falou, a Ana Anjo, a ESPN, ela fala que era generalizado, né, e que nada foi feito. E a gente esperava que as autoridades daí fossem mais preparadas para esse jogo, né? Mas nada foi feito. E as consequências daquele primeiro episódio, o episódio anterior, parece que não foram nada, né? Assim, alguns torcedores do Valência, né, que em teoria já nem podiam entrar em campo antes daquele jogo de maio do ano passado, foram expulsos do estádio, mas eles meio que já não podiam entrar, eles eram de um grupo que já não podia frequentar o estádio, então realmente foram coisas muito pontuais, né? A polícia espanhola conseguiu identificar também os torcedores do Atlético de Madrid, que penduraram um boneco em uma ponte em Madrid, isso no final de 2022, talvez um dos primeiros casos ali mais conhecidos de racismo contra o Vinícius, mas é uma coisa que assim, a gente vivendo aqui e presenciando situações do dia a dia mesmo na Espanha, deixa a gente cada vez mais cético quanto a possíveis punições. A gente pode até ver algum tipo de aquele famoso braçalete não ao racismo, a propaganda ali, aquela publicidade antes do início dos jogos, mas é uma mudança que eu já acreditei que essa mudança pudesse começar no futebol e ir para o restante do país. Hoje eu já acho que ela precisa acontecer no restante do país e ser trazida para o futebol. Porque, no fundo é isso, Thiago, porque assim, a gente, desde a pandemia, criou-se o cenário de o futebol não é uma bolha, porque o futebol não podia andar se o mundo parou, é evidente. Mas tem questões que são da sociedade. Né? No jogo contra o Valência teve um episódio que foi positivo, digamos, que foi barrar os cartazes, a fantasia de Pinóquio, né? A história do Pinóquio, porque o Valência ia se manifestar com a torcida do Valência se manifestar chamando o Vinícius de mentiroso, com os cartazes de Pinóquio. Felizmente não entraram, não foram chamados de Pinóquio, mas aí a sociedade está dentro do estádio. O Valência barrou o documentário da Netflix, né, que ia ser gravado no estádio Mestalla, e a Netflix não conseguiu fazer a gravação dentro do estádio Mestalla porque o Valência vetou, e aí é uma questão da instituição Valência Clube de Futebol. Não é uma Desculpa, questão PVC, te interromper. Sim. Eu acho que é um tiro no pé do Valência, né? Porque aí o documentário ganha uma proporção que não tinha. Então, isso, no fundo, foi uma burrice deles, boa, para a luta contra o racismo. Vamos misturar duas coisas que não são. É o Flamengo recorrendo da decisão do pagamento de indenização à família e é o Valência dizendo que não pode gravar a Netflix dentro do estádio Mestalla. O que é isso? Isso vai contra a instituição
Valência Clube de Futebol. Ponto. Agora, não teve pelo menos o cartaz do Pinóquio. Ontem, lendo os jornais espanhóis, os jornais impressos e não os sites, cara, é assustador como não tinha nada do braço do Vinícius. Assim, que é o que você falou, tem situações que se sobrepuseram porque foram muito marcantes. Ó, essa imagem é para sempre. Essa imagem é eterna, mas ela é eterna para quem está acompanhando essa luta. Por quê? Porque o jornal, o Marca ontem, o El País ontem, não tinha uma linha sobre isso. Você pode ter visto a capa de todos os A capa de todos os jornais aqui, inclusive de jornais de Barcelona, era escândalo e falando do gol do Bellingham, né? Do gol anulado no último minuto. E não tinha realmente nada. A capa do jornal de Valência, né, era o Diacabí, que teve uma lesão, enfim. Tudo bem que aconteceram outras coisas também importantes, né? Mas hoje, na entrevista do Camavinga, na entrevista pré-jogo da Champions, né? Ele falava: eu nunca vi uma coisa parecida. Só que eu nunca vi uma coisa parecida, que ele falava, é pro gol anulado do Bellingham no último segundo. Ele devia falar, eu nunca vi uma coisa parecida, pro Vinícius fazer um gol e levantar a mão no meio do estádio. É isso que deveria ser o grande assunto. Né? Agora, esse tem uma outra coisa que é importante você dar o seu relato, Thiago. Porque, vamos lá, o Real Madrid tem Camavinga, por exemplo, falando desse ponto de vista, e não do ponto de vista do racismo, e é um jogador negro. O Tchouaméni, o Alaba, que não está jogando, está contratando o Mbappé. No fundo, o Vinícius é o símbolo. A torcida pode... Você tem visto a torcida ir ao estádio para hostilizar, para fazer ofensas racistas ao Camavinga, ao Tchouaméni? Tem manifestação pela presença do Mbappé, provavelmente no ano que vem no Real Madrid? Ou é o Vinícius Júnior? Não, o único jogador negro do Real Madrid que sofreu racismo além do Vinícius Júnior foi o Rüdiger, né? O zagueiro Rüdiger alemão, mas foi num caso específico que ele foi dar uma camisa dele para um torcedor de outra equipe, foi ele no lugar da torcida visitante, e aí tinha gente atrás desse torcedor do Real Madrid, enfim, fazendo gestos ali, xingando ele. Mas isso, inclusive, PVC, é algo usado pelos torcedores racistas aqui da Espanha, para falar, mas a gente não faz contra o Camavinga, a gente não faz contra o Tchouaméni, não faz contra o Alaba, a gente faz contra o Vinícius porque ele provoca. É isso que eles falam aqui, tentando justificar esse racismo deles, né? Mas eu já vi racismo em campo de futebol contra o Marcelo, por exemplo. A torcida do Atlético de Madrid gritava para o Marcelo cortar o cabelo, esse cabelo seu não sei o quê. Eu já vi racismo contra vários outros jogadores, contra jogadores visitantes no Camp Nou, jogadores de outras equipes. Então, falar que é só o Vinícius, nesse time do Real Madrid, a gente vê esse tipo de polêmica só com ele, pelo menos por enquanto. Mas isso é uma coisa tão incrustada na sociedade espanhola, que nos próximos anos... A história da banana, exatamente. Nos próximos anos, talvez o principal jogador da Espanha vai ser o Lamine Yamal, que é o filho de uma pessoa de Guiné Equatorial com uma pessoa do Marrocos, né, um filho de imigrantes, que ele nasceu em Mataró, que é aqui a meia hora de trem aqui da minha casa, aqui do lado de Barcelona. Só que o que eu já vi de torcedores do Barcelona e de outros times falando, de onde é esse cara aí? Eu falo, não, é de Barcelona. Ele é nascido aqui, do lado de Barcelona. Mas esse aí não é de Barcelona. Com essa cor aí não é de Barcelona. Então, assim, a gente ouve isso todos os dias na sociedade aqui na Espanha. E isso... eu gostaria de achar que o Vinícius vai ter o poder de mudar isso, mas ele talvez tenha o poder de mudar algumas coisas. Mas eu não consigo imaginar um próximo jogo do Real Madrid no Estádio Mestalla, em Valência, sem casos de racismo contra ele. E não consigo imaginar daqui a 2 jogos. E daqui a 3 jogos também não. Thiago, não falta uma ação mais contundente do Real Madrid? Desculpa, Edna, só para aproveitar o gancho. Porque o clube não poderia decidir não jogar, não voltar mais lá. A gente teve 2 episódios de um crime, né? Não tem como o Real Madrid se posicionar melhor? Talvez tenha. Acho que o Real Madrid não sei se vai querer se meter nessa questão, mas o que sim poderia ser feito são
enfim, mais... às vezes parece que não funciona, mas mais reuniões, mais campanhas, mais conversas do Real Madrid com quem toma conta disso por um motivo, porque hoje a Liga Espanhola fala que ela não pode, e ela realmente não pode, tirar pontos de um time, né? Punir uma torcida, punir um time. Historicamente, o que a gente viu funcionar nesses casos é você punir esportivamente o time, né? Se você tira pontos, o torcedor vê um cara falando isso e ele fala, ei, não fala não, mas pelo motivo errado, né? Não fala não porque a gente vai perder ponto, ou porque a gente vai perder mando de campo. Não é o cara não falar porque ele está cometendo um crime, é não falar porque ele vai perder 5 pontos ou 3 pontos no próximo jogo. O que o Real Madrid poderia fazer, e eu acho que ainda não fez, é encampar realmente uma campanha antirracista, com publicidade, usando o Vinícius até nesse sentido. Só que também, Domitila, é difícil a gente falar que o Real Madrid é um clube antirracista, né? Porque o Real Madrid é o clube com mais torcedores na Espanha. E o que a gente vê de casos de racismo na Espanha, independentemente do torcedor, então é complicado a gente achar também que o Real Madrid é um clube antirracista, porque eu não estou dizendo que ele seja racista, mas ele não é antirracista, sem dúvida. Diga lá, Renan. Não, assim, um relato de quem esteve em jogos da La Liga esse ano. Eu tive a oportunidade de acompanhar na Espanha alguns jogos e visitar alguns clubes. E assim, o ambiente dos jogos, o ambiente da torcida espanhola não é um ambiente hostil. Não existe assim um ambiente pesado, mas assim, eles vão assistir futebol, existe até um ambiente assim que é muito legal de futebol. Por exemplo, eu fui assistir um clássico basco, e tinha torcedor do Real Sociedad, torcedor do Atlético de Bilbao juntos, caminhando no meio da torcida do Bilbao, o cara com a camisa do Real Sociedad e brincando, tirando onda, tal. Um ambiente totalmente saudável e que a gente, por exemplo, não vê aqui. É impossível você imaginar um clássico Palmeiras e São Paulo, no Morumbis, e andar uma palmeirense lá com um casal de palmeirense, um São Paulino e uma palmeirense, e tranquilamente andando nos arredores do Morumbi. Isso é impossível. E a gente vê nesses ambientes dos jogos da La Liga. É uma questão cultural, é uma questão que está lá, que está enraizada, como o Thiago falou. E quando eu, conversando com esses torcedores, perguntava sobre o Vini Júnior, ali, papo mesmo, ali no bar, nos arredores ali, e o Vini Júnior e tal, o que vinha de resposta o Vini Júnior é um grande jogador, só que ele causa demais, ele quer causar. Então, assim, não tem na memória do torcedor, no pensamento do torcedor, uma coisa assim, ele é um negro, ele não sei o quê, ele é um macaco, blá, 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 blá. O pensamento ele causa. Então, assim, o racismo na Espanha, dos torcedores da Espanha, e principalmente que é direcionado ao Vini Júnior, é uma coisa assim que passa da cabeça deles como algo normal, natural, é normalizado. Algo que na França é a mesma coisa. Na França, durante décadas, há décadas se discute o time de 98, que é o time mais negro da história da França até então. Veja que a França tem. A França foi terceira colocada na Copa do Mundo de 58 com um artilheiro marroquino, que era o Fontaine, que é o exemplo que o Thiago está dando aqui agora. O Lamine Yamal é espanhol de origem guineana e marroquina. O Jules Fontaine, artilheiro da Copa de 58, é marroquino de Casablanca e jogou na seleção da França. Mas isso não criou o ruído das ex-colônias africanas na França. Mas criou-se muito com o time de Desailly, com o time de Trezeguet, com o time de Anglomar, de Thuram, né? Um time de 98. A extrema-direita usa isso até hoje. E é impressionante que a gente está misturando política, porque está misturada. É impressionante como as coisas... Como o futebol tem uma visibilidade tão grande que a política se apropria de algumas coisas a ponto de o partido da primeira-ministra da Itália
da Meloni se chamar Fratelli d'Italia, que é a primeira frase do hino da Itália, a ponto de os manifestantes do Brasil irem para a Avenida Paulista se apossando da camisa da seleção brasileira como se fosse um símbolo do Bolsonaro, a ponto de a Le Pen discutir se a França devia ser representada por jogadores que nasceram em Gana como Desailly. Então, assim, essa estupidez, ela não é de hoje e nem exclusividade da Espanha e nem do Brasil, ela é global. A intolerância está globalizada. É assustador. Mas é assustador, por outro lado, como a Espanha se relaciona com o Vinícius Júnior. Por quê? Porque o Vinícius Júnior se manifesta contra o racismo. É por isso que ele vira o símbolo. Quando o Camavinga diz nunca vi nada igual e se relaciona com o gol do Bellingham, ele não está se manifestando. E é todo o direito do Camavinga. Ninguém está discutindo como as pessoas vão se comportar. O que está se discutindo aqui é o porquê o Vinícius. Porque o Vinícius é um símbolo da luta antirracista. E essa imagem do gol que ele comemora com o punho cerrado é uma imagem da luta antirracista eterna. Essa imagem vai ficar para a eternidade. A Espanha não vai se manifestar contra o Mbappé. A Espanha vai se manifestar. A Espanha racista, a parte racista da Espanha, vai se manifestar contra quem se manifesta contra o racismo. Por isso é o Vinícius Júnior. Ô, Thiago, o Delcio Paiva pergunta aqui no nosso chat se na Espanha o racismo é crime. E eu acrescento mais uma pergunta à pergunta dele. Por que não conseguem punir, aí pelo menos, não conseguem punir os racistas? Então, Domitila, aqui, eu agora esqueci o nome do crime, mas é um crime que ele meio que engloba o racismo com xenofobia, discriminação, enfim, é um crime mais amplo, né? Existe esse crime, mas realmente tem muito pouca jurisprudência aqui, né? Tem muito poucas condenações nesse sentido. Ele entra como crime de ódio, enfim, mas não é um crime tipificado com o nome de racismo. E talvez por isso seja mais difícil você conseguir prender pessoas nesse tipo de situação, mesmo quando acontece um flagrante, né? Só adicionando uma coisa, Domitila, que eu acho que é importante também falar disso. O que o Hernan falou é muito importante, que existe um ambiente nos estádios aqui e tal, que é totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver no Brasil, e até na Inglaterra, onde eu já fui em estádio também, que eu já vi cenas aí bastante tensas. Mas uma coisa que me incomoda muito aqui, e aí também entra no que o PVC falou, sobre a Espanha sobre o Vinícius Júnior incomodar e tal, é que as pessoas levam tudo muito para o lado do clube. Por exemplo, um torcedor do Barcelona que seja antirracista, ou que se declare antirracista, que participe de movimentos sociais, tudo isso contra o racismo, ele dificilmente vai empatizar com a causa do Vinícius Júnior, porque o Vinícius Júnior é jogador do Real Madrid. Eles colocam a questão do clube muito acima da questão do problema social, né, e enfim, de tudo que envolve a questão do racismo. Uma outra coisa também é que a imprensa aqui, ela toma muito partido dos clubes, né? Os jornais aqui, os jornais de Madrid, eles são basicamente um meio de comunicação de incentivo ao Real Madrid. E os jornais de Barcelona são o mesmo com relação ao Barcelona. E eu estou falando isso porque algumas das manifestações mais racistas e mais de colocar em dúvida o que o Vinícius falou e tudo o que aconteceu com ele em maio do ano passado aqui na Espanha foi o Jornal de Valência. O Super Deporte, o Jornal de Valência, é o jornal que chamou o Vinícius de Pinóquio, o primeiro jornal que chamou ele de Pinóquio. É um jornal que na reportagem sobre o vídeo, fala: o vídeo foi feito por uma brasileira que, como podemos ver por suas redes sociais, é torcedora do Real Madrid. Como se isso apagasse o que está no vídeo. Deixa eu fazer um depoimento aqui, que é uma reflexão que eu fiz no final de semana por causa de um texto brilhante, maravilhoso, mais um da Torrente Harazin. Sabe, assim, eu acredito em jornalismo ainda.
E quando um jornal de Valência faz o Vinícius de Pinóquio por ser de Valência, eu desacredito que isso seja jornalismo. Eu adoro, a reflexão é a seguinte: a Dorit Harazim faz textos magníficos sobre Israel e sobre o Hamas. E ninguém pergunta se Harazim é um sobrenome árabe ou judeu. Ninguém precisa saber disso. Porque a essência é o jornalismo que se pratica. A essência não é o lado que se defende, porque se defende o lado da informação. Então, quando se faz uma capa de Pinóquio, ou quando se faz em Valência, por ser de Valência, isso não tem meu respeito. É isso. E a gente sente muito, né, que o Vinícius tem que passar por tudo isso, assim. A gente, como branco, não sabe o que é, não faz ideia, ainda mais na proporção que é, no caso dele, na agressão, na agressividade que ele sofre. Agora, essa imagem da criança é tristíssima. Eu entendo, Thiago, sua decepção aí com a Espanha e com todos os desdobramentos dos últimos casos, porque você está acompanhando aí de perto também. Mas eu sinto que começa a ter uma resposta, pelo menos para o Vinícius, na parte prática, né? Ele tem agora o apoio de um advogado da La Liga, né? Pelo menos isso. Na defesa deles. Isso é um ponto positivo. Tem a Nike que fez uma campanha específica para ele, agora com uma chuteira específica para ele. Isso é importante a gente ver também, que o apoio financeiro das grandes empresas não está sendo atrelado a isso, é muito importante. E tem talvez a expectativa nossa, assim, como país, de que eu acho que ele já virou, né, como o PVC falou, essa imagem dele com o punho levantado não vai ser esquecida, vai entrar para a história, já entrou para a história. Eu acho que tem muito mais influência até, Domitila, esse tipo de imagem, de campanha, e eu não sei se isso é bom ou ruim, tendo a achar que é bom por um lado e ruim pelo outro, mas tem muito mais influência fora da Espanha do que aqui. Essa imagem do Vinícius, ela possivelmente correu o mundo e ela teve mais publicidade, ela foi mais mostrada, ela foi mais vista fora da Espanha do que aqui, porque aqui eles quiseram ficar na polêmica do árbitro que apitou no último segundo e não foi gol do Real Madrid, enfim, quiseram focar em outras histórias. Rapidinho, só para não deixar o nosso colega sem resposta, o racismo ele é crime, mas ele é tipificado, como eu tinha dito antes, como incidente e delito de ódio. Então é racismo, homofobia, xenofobia, é tudo no mesmo pacote de delito de ódio, e tem muito pouca jurisprudência aqui para que seja, né, para que haja mais condenações. Sobre o que você falava da ajuda para o Vinícius, é importante que comecem a ser dados alguns passos, realmente. Eu tentarei, na próxima vez que entrar aqui com vocês, ser um pouco menos cético sobre possíveis punições, mas eu preciso que me deem motivos para isso, senão não vou conseguir ser menos cético, não. E sobre o que o PVC tinha falado antes de jornalismo, concordo totalmente. Realmente o que a imprensa espanhola tem feito um desserviço, em muitos casos, nessa situação, né, nesse contexto aí, que já arrasta 2 anos aí de contexto, de várias manifestações racistas contra o Vinícius Júnior, inclusive quando ele ganhou o prêmio da FIFA, né, contra o racismo, enfim, eu não sei se agora foi no prêmio da FIFA ou se foi na Bola de Ouro, que ele ganhou um prêmio contra o racismo. Muita gente nas redes sociais falando, Vinícius de Calcutá ganhou o prêmio contra o racismo. Enfim, muita ironia, muita crítica a ele, mas isso é uma coisa que também ele vai ter que lutar contra, porque ele escolheu ser esse símbolo contra o racismo, por isso que ele incomoda tanto, né, também, porque ele escolheu lutar essa luta que muita gente prefere fechar os olhos para ela. Perfeito, Thiago, a gente tem que erguer uma estátua para ele, por lutar essa luta pela gente também, né? Para a gente não falar que não falamos nada de campo, Thiago Arantes, Real Madrid tem jogo de volta contra o RB Leipzig, valendo vaga nas quartas de final da Champions, no Santiago Bernabéu, na ida 1-0 na Alemanha. Como é que o Real está se preparando para esse jogo? O Real está se preparando com a volta do Bellingham, né, que é o principal, talvez seja a principal notícia. O primeiro jogo do Real Madrid não foi exatamente um jogo brilhante, mas o resultado foi bem melhor do que o jogo, na verdade.
O Santiago Bernabéu costuma falar que na Champions League, se você estiver ganhando de 3-0 do Real Madrid no Santiago Bernabéu com 30 minutos do segundo tempo, não ache que está ganho, porque possivelmente não está, mas realmente o Real Madrid vai ter como grande reforço aí a volta do Bellingham, que estava machucado, né, no primeiro jogo. O Brahim Dias, que fez o gol, né, fez um golaço contra o Leipzig, possivelmente vai para o banco de reservas, deve jogar o Bellingham ali como esse camisa que é camisa 5, 8, 10, né, que faz tudo no meio campo, e na frente dele o Rodrigo e o Vinícius Júnior. PVC vai saber falar muito mais sobre a tática e a preparação do Real Madrid, mas o Real Madrid já é favorito no Bernabéu quando ele perde o primeiro jogo. Quando ele ganha o primeiro jogo, então, né, PVC, ele é bem favorito. É isso. Eu queria chamar a atenção para uma outra coisa de hoje. A questão tática, a gente pode detalhar depois. Mas hoje tem o Mbappé jogando na Espanha, né? Em Anoeta contra a Real Sociedad. E foi no dia 15 de fevereiro que o Mbappé deixou claro, ou que os jornais, o L'Equipe publicou que o Mbappé tinha dito à diretoria do Paris Saint-Germain que não jogaria na próxima temporada no PSG. E no dia 19 de fevereiro, o Marca publicou que está assinado com o Real Madrid. E desde o dia 15 de fevereiro foram 4 jogos do Paris Saint-Germain e o Mbappé foi substituído em todos, incluindo a substituição no intervalo contra o Mônaco na sexta-feira passada, que foi a primeira vez desde 2017, quando o Mbappé chegou ao PSG, que ele foi substituído no intervalo do jogo. Então tem um litígio ali entre Luiz Henrique e Mbappé. A lógica é que o Mbappé vai começar a partida, mas tem ali uma faísca acontecendo. E o Luiz Henrique falou, né, quando saiu a notícia do Mbappé, da saída do Mbappé, ele falou: a gente tem que se acostumar a jogar sem o Mbappé. Só que a gente imaginava que ia acostumar a jogar sem o Mbappé quando o Mbappé não tivesse disponível para ele escalar, né? E não com o Mbappé ainda no elenco do PSG, ele tirando o Mbappé no meio dos jogos. Enfim, realmente é um assunto importante aqui também. Hoje é capa do jornal aqui do AS. Senhoras e senhores, Mbappé. É a capa chamando todo mundo para ver o Mbappé, já antevendo aí uma mais que possível transferência do Mbappé para o Real Madrid. É o famoso homem tá vindo, né? Exatamente, é isso, né? Mas só para passar a régua nesse assunto, que o Thiago Arantes falou e ficou essa ponta solta, só para passar a régua mesmo. Não adianta buscar qualquer lugar no mundo, neste planeta Terra. Qualquer vestiário de futebol pode ser jogador mais caro do mundo, Real Madrid, ou pode ser a divisão mais baixa do mundo. Assunto polêmico, seja sobre racismo, seja sobre qualquer tipo de preconceito, nenhum jogador de futebol se manifesta que seja pelo outro que joga no mesmo time. Vestiário de futebol para assunto polêmico é isso aqui em qualquer lugar do mundo. Triste, né? Mas real. Obrigada, Thiago, pelas informações e até breve. Valeu, Domitila. Obrigado a vocês. Um abraço para você, PVC, para o Hernan. Até a próxima. Valeu.